Fala galera do Ibaía, estamos começando hoje mais um playoff especial do Clássico Bavi para falar sobre esse clássico que vai decidir o Campeonato Baiano de 2014 lá em Pituaçu, domingo, 4 horas da tarde, temos bola rolando. E a gente trouxe aqui para o Ibaía dois feras, dois caras que jogaram Bavis, que jogaram nos dois clubes e que vão falar bastante sobre esse clássico pra gente, relembrar também bons momentos. Eu não vou fazer mais delongas aqui, vou chamar logo os dois. Primeiramente, como o João Marcelo, o João Marcelo vocês já viram no playoff, eu vou chamar primeiro Edu Lima, que está vindo aqui pela primeira vez. Bem-vindo, Edu, muito obrigado por ter vindo participar do programa. Obrigado pelo convite, né? É um prazer grande estar aqui ao lado do João, com quem tive a oportunidade de jogar, né? E jogar a favor, jogar contra, e inclusive Bavis jogamos contra, jogamos a favor, e se trata de um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, né? Então, pra gente é uma alegria muito grande, uma honra também enorme de poder ter participado desse clássico. Tô aqui. João, muito obrigado também por vir mais uma vez aqui. Seja bem-vindo de volta ao playoff. Para mim é um prazer estar aqui participando do programa e estar na presença de Edu, um programa que tem uma audiência terrível, enorme. E falar de Bavi, pô, a gente viveu isso, essa emoção, as coisas que antecedem o clássico, o friozinho na barriga, o coletivo para definição do time, concentração, a pressão do torcedor na rua, o vizinho. E vamos contar um pouquinho disso. Bom, eu vou começar logo com uma pergunta sobre o clássico de domingo. Primeiro jogo na Arena Fonte Nova, 2-0 Bahia, torcida confiante, ingressos devem se esgotar, pelo menos para o lado do torcedor tricolor. Ainda existe dúvida sobre se o torcedor do Vitória vai, pelo placar que foi o primeiro jogo. A vantagem era do Vitória e o Bahia agora pode perder até por um gol, que é campeão. Tá decidido ou tá em aberto esse campeonato pelo que vocês viram no primeiro jogo e pelo que os dois times podem oferecer? Quem quiser começar aí respondendo. Olha, na minha opinião, eu acho que a força mental desse jogo vai prevalecer muito. Eu acho que o time que tiver bem condicionado aqui na cabeça, e eu creio que o Bahia leva uma vantagem em cima dessa força mental, porque os últimos resultados vêm sendo bons, né? Os jogadores adquiriram essa confiança, trouxeram para si o torcedor, né? Então eu creio que o Bahia tem essa vantagem. Agora é muito difícil, porque eu já tive experiências jogando e vendo também de equipes que entravam inferiorizadas, perdiam a vantagem, mas que davam conta do recado lá. Eu acho que vai ser um grande jogo, sem prognóstico nenhum. O único sentimento meu é de que o Bahia entra com a cabeça mais legal do que o Vitória nessa partida. Como o Edu falou, essa parte mental do Bahia está muito forte, né? Esses dois últimos Bavis que estiveram aí, eles estão conscientes do que eles podem fazer, do rendimento deles. O Bahia sabe que se jogar de igual para igual com o Vitória, tecnicamente o time do Vitória é melhor. Então o mental deles é o seguinte, é não deixar esse time jogar. E foi isso que levou o Bahia a essas duas vitórias, se defender muito bem. O mental do Bahia está forte, mas acredito que também o do Vitória vai estar muito forte para esse jogo, que é um último jogo, não tem mais para onde ir. E eu acredito que Ney está trabalhando o mental desses jogadores, dizendo a ele, nós não podemos perder 3 vezes, e que nós falamos muito, o time grande não perde 3 vezes seguida, e principalmente clássico. Eu acho que perde, o clássico em si perde muito por não jogar na Fonte Nova, o torcedor perde muito, um clássico desse, com a dimensão que tem, tinha que ser num estádio grandioso como a Fonte Nova, que vai ficar na história. O torcedor tem um limite, a torcida do Vitória é muito grande, a do Bahia também, deveriam participar dessa festa, mas acredito que o Vitória tem chance. Eu acho que até agora o Bahia é campeão, né? Quando subir ali, começou o jogo, aí realmente está em aberto, porque é clássico, tudo pode acontecer, o jogador se expulso, o Vitória está no dia dele, entendeu? Chutar 2 bolas, fazer 2 gols, e o que pesa é o mental. Você perder 2 vezes lá, você vai para o terceiro. E outra coisa, o setor defensivo do Vitória está com o mental fraco. Estou pegando essa coisa que o Edu falou, eles estão sem confiança. Não sei se Edu lembra um lance do zagueiro mais novo, do Matheus. A bola veio para ele dominar na coxa, ele não sabia se dominava na coxa ou se tirava a bola.
terminou dando uma joelhada na bola, colocando para lateral. Então o Ney vai precisar trabalhar esse setor, que é muito importante no clássico. O Vitória precisa fazer 2 gols. E a compensação precisa ter lá atrás a confiança para fazer esses 2 gols. Sobre isso que vocês falaram de motivação, né? Talvez seja o ponto mais importante até do que a parte técnica em alguns momentos durante os 90 minutos. A gente tem alguns jogadores que conhecem o Bavi há mais tempo, né, por estarem aqui. O Wellington, por exemplo, que foi expulso no primeiro jogo, estava jogando com uma vontade monstruosa, aquele clima de provocação em alguns momentos, acabou sendo expulso, não vai jogar o segundo jogo. Do outro lado, a gente tem jogadores que chegaram há pouco tempo à Bahia, não sabem como é que as coisas funcionam no Bavi. Vocês acham que essa coisa da vivência do Bavi, de já ter jogado o clássico, isso tirando a experiência deles com outros clássicos, mas a do Bavi especificamente, isso faz uma diferença grande na hora do jogo? Porque a gente pode até fazer uma conta, né, de quantos atletas, qual clube tem mais atletas que já atuaram no Bavi. Faz muita diferença, claro que faz. Você bota o cirurgião que já faz cirurgia, ele vai operar com mais segurança, que ele já fez aquilo ali várias vezes. E o Vitória não tem isso, apesar de ter jogadores experientes, mas é um time que não sabe a proporção que é um Bavi. São jogadores jovens que jogaram 2 ou 3 Bavi. O Bahia tem mais, tem o Lomba, tem Fael, tem Tite, já jogaram mais. Sabe o que é a pressão quando você perde e sabe o que é quando ganha. Isso é importante você saber. E o Bahia tinha isso em Wellington, e eu acho que o Bahia perde muito. O Vitória ganha com a série de ouro. Vai ter um meio campo mais rápido, não sei quem que nem vai colocar. E o Bahia perde muito, que tem um jogador que sabe, teve do outro lado, já até cavou pro Bahia, fez brincadeirinhas com o Bahia, e ele sabe da importância dele, da importância do Bavi, o que é na segunda-feira, quando você perde um Bavi com o seu vizinho, o seu filho que vai para a escola. E isso é importante também. E Edu, a gente tem uma diferença de idade entre os treinadores e de experiência também, né? O Ney Franco é um treinador mais experiente, mais renomado do que o Marquinhos Santos, que está no seu segundo trabalho profissional, né? Teve no Curitiba e agora no Bahia, mas nas 2 partidas, nas 2 últimas partidas, o Marquinhos Santos foi melhor de como pensar o jogo, foi mais eficiente do que o Ney Franco. E inclusive o Ney Franco, irritado depois da última partida, saiu dizendo que levou um nó tático do Marquinhos Santos. Você acha que o Ney Franco é quem está devendo mais do que o time, ou é um conjunto de fatores? Eu analiso o contexto, eu não analiso uma partida em si, e vou voltar na pergunta que você fez anterior, que o João respondeu. A motivação do clássico, por si só, já é elevada. Quando nós falamos aqui, é a força mental, porque num jogo de bola, você não tem muito tempo para recuperar. Você não tem, porque é muito rápido, e o jogo hoje está muito rápido, né? Então o que a gente passa a analisar? É que a equipe, e aí entra o Ney com toda a sua experiência, e eu falo que existe um equilíbrio dos 2 treinadores, e em resultado, Vitória hoje tem 2 jogos a mais, porque são jogos da Copa do Nordeste que o Vitória passou e o Bahia não passou, certo? Você tem que analisar o desgaste que esse grupo tem, como é que ele reage a ponto de entrar no clássico, um clássico decisivo, né? O João foi muito feliz quando ele falou: o Vitória vai ter que se lançar porque vai tentar mudar, é o mandante. Tudo isso é que você tem que botar no liquidificador, bater, né? E analisar todo o contexto da partida. Não é simplesmente chegar lá e falar, não, que o Vitória tem que jogar assim, não. Às vezes você pega um Bayern de Munique jogando e a bola chega aqui com o lateral, é o Lan, e não tem saída por aqui, e aí ele vem no zagueiro, ele vem no Dante, vai lá do outro lado com tranquilidade. A nossa cultura não permite isso, porque você tem 90 minutos para poder resolver, não é? Então, essa questão do Ney é experiente, mas se trata de um clássico, e o Ney não conseguiu ter sucesso em 3 ou 4 clássicos. E isso pesa. Não pense você com toda a bagagem dele, não. Quem está mais tranquilo, entre aspas, nessa história toda é o Marquinhos, que há pouco tempo aí todo mundo estava querendo que fosse embora. Então no clássico acontece isso. Eu já vi muitos saírem e já vi muitos mudarem a sua história dentro do próprio clube. Então, prognóstico, a gente fala da força mental, a gente fala das campanhas. Se a gente pegar os papéis aí, 19 jogos que o Vitória fez, 17 que o Bahia fez, nós vamos ver que os treinadores estão ali equilibrados, com mais de 60%
de aproveitamento durante a temporada. Então, é um clássico, né? E todo o respeito dos dois lados, independente do que aconteceu para trás, porque o que aconteceu para trás, aconteceu. Daqui para frente, o Ney chega lá e dá o nó tático que ele disse que tomou. Aí aquela questão da insegurança em relação ao treinador Ney Franco, por parte da torcida do Vitória, vai acabar. Volta a pressão em cima do Marquinhos, né? Então o futebol é isso, o futebol é gostoso por causa disso, e o clássico é movimentado por causa disso também. E outra, viu? Antes desses dois Bavis aí, todo mundo dizia que o Vitória ia ser campeão, que tinha um time melhor, que já vinha com a estrutura do ano passado. Começou o ano assim, Começou o ano assim, o Vitória não estava mal não, só foi mal contra o Ceará, realmente, que perdeu de goleada, mas o time do Vitória vinha mantendo aquela regularidade do ano passado, com a estrutura, perdeu alguns jogadores. Mas manteve boa parte. Boa parte. E o Bahia não, o Bahia está se remontando. Saiu o treinador, Outro dia eu vi uma entrevista, não sei se de Marquinhos, dizendo que conversou com o Talisca e que Talisca disse a ele que gostaria de jogar mais solto. Agora, no mês de março, março, porque não conversou lá em janeiro. Entendeu? Quer dizer, tem essas coisas. E nó tático, eu não sei se aí entra amizade, porque eu não acredito. Esse nó tático que Ney falou era o Bahia ter posse de bola, é o Bahia ter chutado uns 3, 4 bolas no gol do Vitória, ter tido o controle do jogo quando estava 11 contra 11. Aí você vê a parte tática do Bahia, o que o treinador quer, superando Vitória, botou Vitória no bolso. Eu não vi isso. Eu acho que foi mais assim, para ele assumir a responsabilidade e tentar tirar um pouco a pressão dos jogadores, né? Não sei, ele quis se culpar pela derrota para não... Ele pode ter se culpado. Até porque o Rodrigo Defende zagueiro, foi muito criticado por causa dos dois lances dos gols. Um, do que ele tenta afastar a bola e acaba dando um contra-ataque ao Bahia, com o Biancucci e o Talisca, e depois naquela cabeçada do Fael, que não foi só ele, ninguém marcou o Fael. Aí eu queria saber até de você, João, sobre isso, você que foi zagueiro. Pelo que aconteceu no primeiro jogo, a gente sabe que a derrota não pode ser acreditada ao Defende, mas ele falhou. Você acha que é prudente mantê-lo no time, ou Ney Franco, porque a parte psicológica pode pesar no segundo jogo, ou é bom manter, dar essa moral? É o seguinte, Ney teve a semana toda para trabalhar e sentir como é que o jogador está. Não é tirar porque ele errou no Bavi. E aquele erro, qualquer jogador poderia ter errado. E quem não consertou? Não tinha só ele ali. Depois daquilo ali, aconteceram uma tabela e dava tempo para recompor a defesa do Vitória. O Bahia foi rápido, mas dava tempo. Ele errou, mas não foi o culpado da derrota. Até a recomposição das laterais na frente. Das laterais, dos volantes, fazer a recomposição mais rápido. Tudo isso, mas ele errou um chute. E isso, o atacante do Vitória errou gol lá na frente. Isso não quer dizer que vamos tirar o atacante. Ney tem que trabalhou a semana toda, hoje é sexta-feira, deve ter sentido a reação do atleta, como é que o atleta está, de cabeça baixa, ou se está inteiro, não, o professor pode contar comigo, que aí é a conversa, olho no olho. E aí, rapaz, você está bem, professor? Não estou muito bem, é muita carga, eu prefiro não jogar. O cara tem que ser honesto também com o treinador. Agora, o treinador tem que sentir a semana do cara, como é que o cara treinou, como é que o grupo está confiando naquele atleta, porque o grupo precisa confiar. O cara precisa, o atacante, olhar lá para trás e assim, Defende, tá bem. Defende hoje, vai segurar tudo lá atrás. E se Ney colocar também não está errado não. Não está errado, porque o time do Vitória perdeu. E no segundo gol, ele subindo ou não subindo, se o Fael tivesse fez o gol, seria a falha dele, porque ele está marcado. É o atleta que está na testa dele lá, a estrelinha. Qualquer coisa que aconteça na defesa do Vitória, Defende. Ele pode estar no ataque, tomar um gol, Defende. Marcar o rapaz de uma forma... O clássico tem isso, né? Como já tentaram... Cria ídolos e o Defende, é só uma colocação, e o João pode confirmar isso, Defende não é quarto zagueiro. Ele não é canhoto. Ele entrou naquela posição ali porque o Vitória não ajeitou ainda a sua dupla de zaga. E colocou o garoto da base ali do lado direito, que é a dele. Preferiu manter o mais jovem na posição dele. Não é a primeira vez que o Defende, contra o Vitória da Conquista, no jogo da semifinal, um lance idêntico. Eu vi o lance pela televisão, né? Eu não trabalhei no jogo, mas eu vi o lance pela televisão. A bola veio, ele tentou tirar, não tira, porque ele não tem. Então, às vezes as pessoas, elas não entendem, não analisam o jogador. Que nem o João falou, a culpa do jogador porque perdeu, não. Talvez a culpa tenha sido lá atrás no trabalho dele de base,
Como a gente vê atacante chegando, ou o lateral chegando na linha de fundo e cruzando por trás do gol. Como a gente vê um atacante chegar e jogar a bola, finalizar no placar. Então, isso aí é um trabalho de base que tem que ser repensado, principalmente no nosso futebol, porque eu viajo bastante e acompanho o trabalho de base. O treinador profissional, ele não tem que estar preocupado com o trabalho, ele tem que fazer a maturação ali, o trabalho técnico e tal, mas ele não tem que estar parando o treino dele tático para poder ensinar um jogador que já é profissional. Então essa questão do defende é muito interessante, porque não foi um lance só, e foram em jogos diferentes. Se fosse no outro jogo, e é um jogador que tem a qualidade dele sim, e infelizmente nós estamos acostumados a ver mais os erros. Aliás, o ser humano é assim, ele olha mais o erro do outro do que propriamente a virtude. O time do Vitória é um time de virtude, tem os probleminhas que não tem como. Hoje o Barcelona tem, pô. Toda hora a gente tá vendo o jogo dos caras, então é fácil marcar. Tem jogadores, eu vi o jogo agora, Everton Ribeiro do Cruzeiro na Libertadores. O ano passado ninguém conhecia o Everton, então era fácil ele jogar. Hoje os caras já chegam do outro time e já falam assim, ó, aquele número 17, ele joga assim, nós já vimos a característica, então vamos marcar. Já sabe as características, daqui a pouco vão saber as características. Aí eu pergunto, o Gabriel que está no Flamengo, que saiu do Bahia, ninguém conhecia, arrebentou no Bahia, chegou lá, todo mundo já ficou de olho, entendeu, no jogador. Então aí existe a marcação, não é o futebol assim, o cara tem que saber jogar sem a bola, ele tem que jogar com a bola, quando ele está sendo marcado ele tem que abrir espaço para o outro. Aí é que eu falo, demanda tempo. E grupo que muda toda hora, não tem jeito, João, do treinador conhecer a fundo as características. Lembrando aqui que todos os dois jogadores que estão aqui com a gente seguiram carreira no futebol. O João Marcelo, treinador, trabalhou na base do Bahia também. O Edu Lima também foi treinador, hoje comentarista. Mas sempre seguindo e acompanhando o futebol sempre. E em cima disso que você falou, eu queria perguntar sobre quem pode desequilibrar no clássico, tanto do lado do Bahia quanto do Vitória. Que você falou, pô, sempre tem aquele jogador que fica mais marcado, né? Que todo mundo tem uma atenção maior porque sabe que ele pode, que é um jogador diferente daquele time. Quem pode desequilibrar nessa final pelo Bahia e pelo Vitória? Para apontar um. Eu vejo que é um jogo de muita marcação, muita pegada, de muito choque. As equipes, apesar dos treinadores falarem que jogam 4-3-3, 4-2-4, é mentira, a minha opinião. Eles jogam com 2 volantes fixos, jogam com a linha de 4 e joga com uma linha de 3, que na hora que você ataca, esses 3 encostam no atacante lá. Então vira um 4-2-4, certo? Todos os dois times, a leitura não tem outra, 4-2-3-1, e aí vai fazer a variável para 4-2-4, 4-3-3, do jeito que o treinador e a característica do jogador ali. Agora, o jogo é decidido na bola parada. O Hugo não joga, é -1, né? Você tem o Ayrton, que bate muito bem a bola, e do lado do Bahia você tem o Talisca, você tem o Lincoln, você tem algumas variáveis. Pitone também cobra falta. Pitone cobra falta, fez gols no Olímpia, na Libertadores o ano passado, né? Então é potencial, é um jogo travado, né? É um jogo travado, qualquer clássico, né, João? Começa travado, aí depois pode se tornar como foram os jogos do ano passado, né? Que a torcida do Bahia não gosta muito de lembrar, mas havia espaço, né? Então ali vai ser uma briga no meio campo, quem tiver com o meio campo mais alimentado, né? Com mais vontade de ganhar a segunda bola, né? E sobrando as faltas, usar o que tem de melhor. Então temos aí Talisca e Ayrton. Podemos citar assim como os dois que podem desequilibrar, na sua opinião? Pode ser. João Marcelo, queria que você apontasse. Porque bola parada e bola rolando também, né? No caso do clássico, está num bom momento. Ele, acredito que se Dinei jogar, eu acho que o Dinei pode desequilibrar, porque é aquele homem de área e vai sobrar. E vai sobrar. Não sobrou para Sula, porque Sula sai mais, Dinei já fica mais. Eu acho que Dinei pode desequilibrar sendo um homem gol do Vitória. E pegando esse gancho dos clássicos que vocês jogaram também, aí eu queria que vocês lembrassem aqui pra gente, né, quais são os clássicos, aquele que você mais marcaram vocês no caso, né, que vocês jogaram e pô, esse é o clássico que eu lembro com mais carinho, aí
vamos para ficar bem dividido aqui, cada um pontuou no Bahia e no Vitória. Já não sei se você chegou a jogar também, não foi, Edu? Pelo Bahia e pelo Vitória jogou Bavi, então tranquilo, João Marcelo também. Aí eu queria que vocês lembrassem, um pelo Bahia e um pelo Vitória, aquele que você lembra com mais carinho, assim. Olha, você quer que eu fale eu jogando, mas o moleque é que me marcou muito. Pode ser também. Um Bavi, que Roberto Rebouças jogava, com a Gia, que deu aquela confusão, que o Romero puxou ali pelo cabelo. Foi uma coisa assim que me marcou, eu já tinha sonho de ser jogador de futebol. E aquela coisa assim me instigava a estar ali dentro, eu sonhava estar ali, porque eu via Roberto Rebouças jogando, né? Romero, Baiaco, e pô, via aqueles caras de Marquinhos, um monte de jogadores assim que me marcaram muito esses Bavis. Jogando eu lembro de um que a Edu me bateu pra caramba, o juvenil. Meu primeiro Bavi fui jogar lateral direito, Titio Antônio me colocou pra marcar Edu, porque canelinha seca. Zanata passava muito, e Edu ficava ali, Titio, o Zanata não pôde jogar, aí Titio me botou de zagueiro, ó, esse jogo deu uma confusão minha. E o Zé Carlos ainda vinha. E Zé Carlos vinha, porque o lado esquerdo do Vitória era forte com o Edu. Foi talvez meu primeiro Bavi jogando no profissional, foi jogando de lateral direito contra o Vitória. E você veja, talvez sirva para os jogadores da atualidade, hoje a gente tem uma relação super boa, né? Porque eu tive que dar um cala-boca nele, porque eu falei, Juvenil, respeita, né? Edu já jogava. E foi desse jeito o jogo. E aí depois nós fomos pra frente, eu nem ia falar disso não, né? Mas aí ele lembrou desse clássico, esse clássico não me marcou, né? Me serviu de aprendizado como um atacante não deve fazer com o defensor. Porque quem tá lá para bater é o defensor. O atacante tem que ser esperto. Aí numa saída de bola nossa... Corrió, sentava... E sem medo. E o cara fininho, a canelinha seca. Mário, e eu olhava para a chuteira dele com alumínio dessa altura assim. Eu falei, esse menino tá abusado, cara. Eu vou ter que dar um jeito. E aí foi uma confusão. Beijoca era o atacante de Vitória, E aí eu me trombei com ele e deixei o braço. Mas era a tradição do Bavi. O Bavi sempre teve. Graças a Deus mudou muito. Era uma tradição. O pessoal da imprensa explorou demais, não foi, João? Depois era sirene no jogo. E aí eu tô caído lá, depois da trombada que nós demos, eu tô caído, daí a pouco eu vejo Edinho Jacaré sair de lá. E aí, sabe o que aconteceu? Depois eu fui pra lá. Foi pro Bahia. Jogar com eles. E a gente tem um respeito. Aí fizemos muitos jogos juntos e tal. Depois jogamos contra. E eu ficava sabendo que eles falavam, segura a canhota do Edu. Né? Então isso já era o respeito. Quem mais falava isso era João, o Ronaldo Paz. Não deixa chutar. Não deixa. Então isso aí chega no ouvido dos caras. Isso aí é aquela coisa da força mental. Lá na hora, às vezes, você tem que inibir o potencial de um garoto com essa experiência. Sabe quem faz bem isso? O Wellington. Porque ele conhece os dois lados, então ele pega, hoje ele está no Bahia, ele conhece a personalidade dos jogadores do Vitória. Seria uma coisa que poderia ser utilizada lá dentro. Não que ele fosse bater em ninguém, não, mas ele vai chegar e vai falar assim, ó, menino, eu te conheço, hein? Eu sei onde você mora, e aquilo ali psicologicamente dá uma riada no adversário. São estratégias que o cara, sendo inteligente, ele pode ganhar um título. Então é por isso que muitas vezes a gente fala assim, o clássico se decide nos detalhes, não é? E esses detalhes fazem parte desse processo. E só para lembrar, que ano foi exatamente essa confusão? É que eu sou juvenil 86, ainda, né? Eu não acompanhei. 86. E no Vitória eu lembro de um Bavi, que nós jogamos na Fonte Nova, nós demos de 4 no Bahia. 94. Curiosamente, então, pode ter sido até um fim de um jejum, porque hoje o Bahia tem uma invencibilidade no Bavi de 6 jogos, do ano passado para cá, né? E em 93, 94 foi a última vez que o Bahia teve essa invencibilidade em cima do Vitória, de 6 jogos sem perder o Bavi. Talvez esse jogo tenha sido a quebra. Mas em 94 nós ganhamos muito do Bahia. Em 94 também teve muito Bavi, né? Foi do Inchadão 94. Nós ganhamos muito do Vitória aquele ano, ou do Bahia aquele ano. Que foi o ano do gol do Raudinei na final. Que eram 4 turnos, né? No Campeonato Baiano. E nós ganhamos 3. O Vitória ganhou 3 Então teve o Camaçari ganhou 1. Ganhou 1, nós ganhamos 2, o Camaçari ganhou 1 e o Bahia ganhou 1. E terminou na final o Bahia jogando pelo empate. Porque nesses regulamentos meio loucos que a gente tem pelo meio do caminho, né? Deu um triangular.
Hã? Tem um triangular aí? Eu não Bahia, lembro, Camaçari, acho que eu não lembro foi- exatamente. Acho que foi igual agora. Pega uma da outra chave, foram 4. Foram 4, Entrou mais um, aí eu sei que o Bahia ficou numa chave, a gente ficou na outra. Aí no quadrangular acho que o Bahia ganhou as duas, nós ganhamos um, empatamos a outra e o Bahia foi pra final. na Fonte Na Nova. Fonte Nova. Foi o Bavi, inclusive, de maior público da história, É. 98 mil pessoas. Aquele ano, Nunca Vitória- mais teremos um Bavi com esse público, infelizmente, pela capacidade dos estádios que a gente tem aqui, E né? pela a lei também, que agora é só 10% dos ingressos, também não tem como. Pra misturar tanto assim, É, a né? gente precisa Mas eu acho que dá pra mudar, acho que dá pra rever. Aí é misturada, né? É. Não tem porquê não. A zona mista, eu acho que pode ser uma realidade em Salvador, tranquilamente. Eu soube que tem um projeto na Câmara dos Vereadores para ser aprovado falando disso. Essa zona mista na Arena Itaipava. E seria bacana, porque eu lembro que na Fonte Nova, atrás do Gol da Ladeira, tinha um lugar ali que era específico para o Tem que torcedor voltar que queria pro se Vitória. misturar, Aqui queria... é- não, mas não aquele lá em cima, aquele de baixo, atrás do gol mesmo, Aham. que ali era misturado, era zona, tinha um tipo de zona mista. Não, que... porque na época misturado era mais onde tinha Bamor, que era em mas- cima da geral, que tinha geral embaixo, tem um placar, aí vinha, aí tinha arquibancada. Ali em cima era zona mista, mas atrás do Gol da Ladeira era só a torcida do Vitória. Ah, entendi. Entendeu? É porque eu alcancei uma época em que era já no segundo anel. Não, eram Que os dois, eram dois anéis. dois anéis, tinha torcida embaixo e torcida em cima. E a do Bahia, o povão ficava na quina do anel, aqui embaixo, e pegava a Bamor também. E ali na geral na geral era mista. Isso, a geral. A geral era mista. Que aí você Só que pode era no sol, porque né? hoje o chato, às vezes você vai com seu familiar que torce pro outro time, você quer ficar junto dele pra ficar brincando, sabe que não vai ter confusão ali, e não tem esse espaço voltado pra esse público hoje, né? Mas começou essas brigas aí, Bamor, Imbatíveis. São duas grandes torcidas, bicho, que eles fazem uma festa lindíssima. Pra que brigar? Pra que todos têm mãe, todos têm pai? Os caras brigam, chegam em casa com a cara quebrada, a mãe fica desesperada, ou o filho. Aquilo ali é um esporte, pô, é pra você torcer pra brigar. Tem um índice, eu não vou lembrar os números agora. Aqui em Salvador, o detalhe das confusões entre torcidas organizadas é porque a gente tem um número muito baixo dentro do estádio e até nos arredores. As confusões acontecem até longe, nos chamados distritos, no bairro que às vezes tem uma torcida maior do que a outra, mas sempre o cara tá vestindo a camisa ali, o tricolor rubro-negra, e aí sempre é atestado como briga de torcidas, né? Mas não tem por que infelizmente acontece. Eu era menino, eu lembro disso, eu tinha Bavi, pô, o pessoal lá na minha rua, um curtia com a cara do outro, brincava, e o Bavi é isso, aqui na Bahia nunca teve isso, há uns 5, 6 anos para trás aí, que tá acontecendo isso, marca encontro, vai brigar, vai com pau, vai com isso, a Bahia é misturada, pô. E aproveitando, voltando aqui, porque você elegeu os seus dois Bavis, lembrou de Roberto Rebouças, que você assistiu como o da confusão com o Osni, ali anos 70. Não sei se era 76, 78, era um moleque. Seu Bavi pelo Bahia, que não jogando, mas que lembrou. Que lembrou Em 94, 4-0. Esse Bavi. E agora, Edu, lembra aí qual foi o seu Bavi pelo Bahia e pelo Vitória, aqueles que te marcaram bastante? Um pelo Vitória, que no gol ali que vocês estão falando estava 1-0. O Ronaldo Marques tinha feito um gol espetacular, que ele entrou e deu uma caneta no nosso zagueiro para fora e deu para dentro, ajeitou com a canhotinha dele, fez 1-0. E esse lance tem uma história interessante, que o Rogério era o goleiro, né? E o Rogério, ele tinha me vendido uma chuteira 2 semanas antes, porque eu jogava muito chuteira de borracha, não jogava com de trava, mas eu precisava de ter uma de trava, e ele me vendeu, e nesse Bavi choveu, e eu joguei com a chuteira, e aos 37 do segundo tempo, teve uma, no gol ali que vocês estão falando, que é não é o do Dick, é o gol, a torcida do Vitória ficava ali atrás, né, e foi na quina da grande área, e todo mundo esperando que eu cruzasse essa bola, e o Rogério colocou 2 homens na barreira, e eu meti essa bola no segundo pau. Inclusive ele tinha pedido o Zanata para ficar nessa trave, né? E foi gol. Aí foi 1-0. E essa é por causa dessa história que é interessante. Quer dizer, aí depois eu saí, a chuteira muito boa, né? Couro de canguru, macia e tal, mas eu não tinha costume de jogar e tinha comprado essa chuteira do Rogério, né? Então isso aí ficou na história. E o outro foi num jogo no Bahia, que a minha saída do Vitória foi muito traumática, né? E depois eu tive o primeiro Bavi.
qual seria a reação, e aí de repente sobrou uma bola para mim no gol do placar, né, do antigo placar ali do Dick, e eu bati de perna esquerda e fiz o gol no Vitória. E aí aquele momento ali para mim foi muito difícil, porque eu não sabia, eu chegava num clube e queria me afirmar naquele clube, que era o Bahia, e tinha saído de outro clube que marcou a minha carreira também, que era o Vitória, apesar da saída que eu tive do Vitória. Então foram os dois clássicos e por incrível que pareça, todos os dois, para a gente sentir como é, né, como é essa rivalidade. Todos os dois terminaram empatados. Aí teve a época que tinha Cláudio Adão, Bobô começando, veio a turma da Catuense, que aí ficou um timaço e a gente não conseguia encaixar o jogo, né? Mas esses dois foram os dois clássicos assim, bavis, que me marcou muito. E para fechar aqui, a gente sabe que tem o tempo de vocês também, até do próprio vídeo, o internauta vai gostar muito desse bate-papo quando estiver assistindo, relembrar os bavis e também ver as análises que vocês fizeram bem precisas sobre o jogo de domingo. Eu queria que vocês dessem conselhos para os jogadores de Bahia e Vitória para essa final de domingo, vocês com tanta experiência no clássico, o que é que vocês diriam para eles, se você tivesse um bate-papo, né, ali numa pré-eleção com jogadores de Bahia e Vitória juntos, o que é que vocês diriam para os jogadores? Vamos brincar, vamos se divertir, cara. Vamos jogar o clássico com paz, fazer seu melhor, depois ir para casa com sua cabeça tranquila que você fez o melhor e que a vitória pode ser de um lado para o outro, que não tem que ter briga ou soco, cotovelado, nada disso, e que o torcedor, que é a parte principal disso aí, vá para o estádio, torcer, fazer festa também. Futebol é um esporte de festa, não é de agressão, de briga, de tiro, de nada, é de você vibrar. Pegue sua energia positiva e vá para o estádio comemorar, vibrar e torcer. É esse o recado que eu daria tanto para os torcedores, que tem uma parte importante, como para os jogadores também. Beleza. Para os jogadores, eu creio que eles estão muito mais conscientes hoje do que até mesmo um pouco antes da nossa época. Na nossa época, são jogadores hoje que têm uma assessoria muito grande, né? É evidente que nem todos são perfeitos, mas levar a sério, né, essa oportunidade de estar participando de uma grande festa, né? Honrar esse trabalho, porque quando você honra lá dentro, você está mostrando que você respeita a imprensa, o torcedor, né? E que você, fazendo um bom jogo, né, e dando exemplos. De repente eu tenho que dar uma chegada mais dura no João, mas eu vou lá e dou a mão para o João, para ele poder levantar e seguir o jogo dele, né? E eu não vou me esquecer nunca, falei dos jogadores, agora falar do torcedor. Arrigo Sacchi, eu não me esqueço disso, João, que ele falou uma vez num seminário, e ele foi muito feliz. Arrigo Sacchi treinou o Milan, aquele grande Milan, a seleção italiana, e chegou no final da palestra dele, ele falou assim: pessoal, não esqueçam, futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então fica aí o recado por torcedor, porque ali na hora você pode ter perdido o jogo, perdeu um campeonato, mas se trata de vida humana. Dali para frente, você pode tomar uma atitude que não seja condizente com o seu amanhã. E aí você passa um sufoco. Agora, se você se equilibrar e ver que realmente o futebol, que o esporte não passa de um entretenimento, aí você vai pro campo, vai fazer sua festa, vai tirar um sarro. Uma das coisas mais lindas que eu acho no futebol da Bahia é quando você vê casais, um com a camisa do Vitória, outro com a camisa do Bahia, principalmente saindo depois do jogo, seja lá qual for o resultado. Que o torcedor seja protagonista dessa grande festa que é o futebol da Bahia e que é um Bavi. E com essas belas mensagens que vocês ouviram aqui dos nossos craques, Edu Lima, João Marcelo, mais uma vez obrigado pela participação no playoff, por terem vindo aqui. Certamente vão acompanhar o Bavi de domingo e a gente está aqui sempre aberto para recebê-los no ibaia.com. Mais uma vez, obrigado pela presença. Você acompanha o Bavi no Lance a Lance do ibaia.com domingo, 4 da tarde. A gente vai começar bem cedo. Pode participar também da nossa campanha no Instagram. Coloque lá a sua foto que está acompanhando o Bavi no estádio, ou no barzinho, em casa. Bora Bahia e Bora Vitória, a hashtag para aparecer sua foto no portal, na nossa página do Baianão. E segunda-feira toda a repercussão do Campeonato Baiano aqui no ibaia.com. Valeu, um abraço e até mais a todos. Até mais. Até mais.
Valeu!